Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso estudo da língua portuguesa. Sou a professora Alice e iremos continuar o nosso estudo sobre adjetivos. Essa é a nossa aula 2. Lembrando que adjetivos são palavras que qualificam ou caracterizam uma pessoa ou objeto. A adjetivação pode ter um teor negativo ou positivo, ou seja, os adjetivos podem ser bons ou ruins, e precisa necessariamente variar de acordo com o gênero masculino e feminino, e o número, que se refere à quantidade, singular ou plural, e também o grau, comparativo ou superlativo. Para entender melhor como funciona todos os adjetivos, oriento a você que assista ao nosso estudo anterior, pois nessa aula falamos sobre adjetivo simples, composto, primitivo, derivado e gênero dos adjetivos também. E hoje estudaremos número dos adjetivos e grau dos adjetivos. Vamos iniciar compreendendo o número dos adjetivos. Os adjetivos podem estar no singular ou plural, concordando com o número do substantivo a que se referem. Assim, a sua formação se assemelha a dois substantivos. Por exemplo, vamos ver o singular: prédio alto, pessoa consciente, livro complexo. Frases: chegou dirigindo um carro velho. Comprei uma roupa nova. Essa garota é educada. E ainda falando sobre o número dos adjetivos, temos aqui o plural. Quando usar o adjetivo simples no plural? Quando ele se referir a mais de um ser, coisa ou ideia, representados pelo substantivo. Por exemplo, eram professores atenciosos. Veja que atenciosos é o adjetivo, concordando com o substantivo professores. O mesmo acontece com buscava amores libertadores. E mais uma frase: peguei os grossos livros que estavam sobre a mesa. Você observou uma diferença na última frase? Se você observou, existe mesmo, notando então que o adjetivo pode vir antes do substantivo. É o que aconteceu aí. Grossos livros. Grossos é o adjetivo, livros o substantivo. E atenção, em adjetivos compostos, apenas o último elemento assume a forma do plural. Olhos castanhos escuros. Veja que castanho permanece no singular. Vai para o plural a segunda palavra que formam esse adjetivo composto. Mulheres latino-americanas. Porém, existe aí uma exceção, porque alguns adjetivos são invariáveis. Isto é, eles não se modificam, tais como azul marinho e azul celeste. E agora vamos entender de uma vez por todas as flexões de grau do adjetivo. Neste quadro é possível perceber as várias subdivisões de cada caso. Atenção! Os graus dos adjetivos são divididos em grau comparativo acima e grau superlativo abaixo, na cor rosa. E qual é a utilidade destes dois graus, comparativo e superlativo? Eles são utilizados para fazer comparações, como o nome já diz, ou elevar as características atribuídas aos substantivos. E para simplificar, o grau comparativo foi dividido em 3 tipos. Veja aí na cor cinza: igualdade, tal qual, tanto quanto. Isso em uma frase. Superioridade, quando usamos mais do que. E inferioridade, quando usamos na frase menos do que. Agora, o grau superlativo é dividido em absoluto e relativo. Estão em cinza abaixo.
O grau absoluto é desmembrado em analítico quando encontramos um adjetivo mais um advérbio. E sintético. Sintético quando encontramos um adjetivo afixo. Vamos entender isso tudo já já. E o grau superlativo relativo desmembramos em grau superlativo relativo de inferioridade quando usamos o a menos. E também existe o grau superlativo relativo de superioridade, quando utilizamos o a mais. Agora vamos ver em frases todo esse estudo. Observe com atenção cada regra, com os exemplos, e ao final você verá mais uma vez o nosso quadro de flexão do grau de adjetivo. E aí você achará bem mais fácil. Iniciando com o grau comparativo. Vamos lá. Conforme o tipo de comparação dos adjetivos, há 3 tipos. Vimos no quadro ainda há pouco, lembra? Comparativo de igualdade. Agora temos exemplos. A receita dela é tão saborosa quanto a sua. Veja que há aí uma comparação. E foi de igualdade, tão quanto. Mais um caso, comparativo de superioridade. A receita dela é mais saborosa do que a sua. E comparativo de inferioridade. A receita dela é menos saborosa do que a sua. Então, são graus comparativos. Atenção para a regrinha de hoje. O grau comparativo faz comparações, guardem isso. As características atribuídas a quem? Ao substantivo. Grau comparativo faz comparações, fácil. Por que eu digo isso? Para não confundir com o grau superlativo, que veremos agora. O grau superlativo pode ser de 2 tipos. Ele pode ser absoluto e pode ser relativo. Quando que ele é absoluto? Quando enfatiza a qualidade de um único ser, sem fazer comparações com outros. Por exemplo, ela é uma pianista incrível. Mais um exemplo. Aquele livro é muito complexo. Observe aí que não há comparações realmente. É só uma afirmativa e pronto. E vamos ver o grau superlativo relativo, diferente do absoluto. Quando que ele é relativo? Quando o engrandecimento se refere a um conjunto. Veja, dentre os livros de sua autoria, aquele é o mais complexo. Então, superlativo, regrinha importante, é utilizado para intensificar qualidades. Intensificar muito, incrível, mais complexo. Veja aí nos exemplos, sempre intensificando qualidades. Muito fácil. E chegamos nos adjetivos dos graus superlativo, absoluto e relativo. Os graus superlativo, absoluto e relativo subdividem-se ainda em superlativo absoluto analítico, que conta com a presença de um advérbio. Olha que importante. Por exemplo, ele é muito responsável. Veja aí, muito, pouco, bastante são advérbios e acompanham sempre o adjetivo quando for absoluto analítico. E o superlativo absoluto sintético? Ele é formado com sufixos, que pode ser íssimo, ésimo, imo, érrimo. Por exemplo, a frase: ele é responsabilíssimo. Olha aí o íssimo, marcando que ele é um superlativo absoluto sintético. Então, quando você encontrar fortíssimo, riquíssimo, paupérrimo, você já vai saber a resposta. Esse é um adjetivo superlativo absoluto sintético.
Já os adjetivos do superlativo, relativo, de superioridade e o de inferioridade possuem um caráter específico. Veja, é o mais responsável dos filhos. Esse falando no mais, quer dizer, indicando superioridade. E o superlativo relativo de inferioridade vai ter a palavra menos, porque menos remete a algo inferior. É o menos responsável dos filhos. E temos aqui o nosso quadro subdividindo toda a flexão de graus do adjetivo. Olhando agora para o nosso quadro, você concorda que está mais fácil? Ficou mais claro entender adjetivos? Se você acha que sim, deixe o seu comentário. E se você tiver alguma dúvida, fale comigo ou reveja, reestude, que é sempre importante essa revisão. Estudar mais vezes é muito importante. E nós não concluímos o estudo sobre adjetivos. Esse é um conteúdo longo, mas importantíssimo. Veremos na próxima aula locução adjetiva, pronomes adjetivos e o adjetivo pátrio. Fiquem bem, queridos, então, e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar aí também seus comentários, deixar o seu like, enfim, participar do nosso trabalho. Aproveitando esse tempinho, quero agradecer às pessoas que têm compartilhado, conversado comigo, agradecido, têm feito sugestões do que querem estudar. Você também pode fazer isso, tá bom? Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.